Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o cálculo da capacitância. E nós vamos aplicar o C-cálculo a três diferentes tipos de capacitores. Capacitor de placas paralelas, um capacitor cilíndrico e um capacitor esférico. A definição de capacitância é carga por unidade de potencial, ou carga por variação do potencial. E ele é representado pela letra C. A unidade de capacitância é o Faraday, que é carga por volt. Tá? Para que a gente faça o cálculo da capacitância, nós vamos utilizar aqui a lei de Gauss para calcular qual é a carga total inserida dentro do meu capacitor através do campo elétrico gerado por essas cargas. E nós vamos também calcular aqui a diferença de potencial, utilizando que ela é igual a menos a integral desde uma posição inicial até uma posição final do produto escalar do campo elétrico pelo deslocamento. Ok? E assim, nós temos que a variação do potencial é igual a menos a integral. E a gente vai orientar aqui da carga negativa até a carga positiva do campo elétrico escalar dl. Aqui nós temos que tomar bastante cuidado, tá? Então, eu estou orientando aqui que a minha trajetória ela sempre será feita da carga negativa para a carga positiva. Isso para que a gente mantenha a diferença de potencial sempre com um valor positivo, tá bom? Então, eu só vou escolher caminhos onde eu vou da carga negativa para a carga positiva para que a diferença de potencial seja sempre positiva. Não tem nenhum problema se a trajetória fosse invertida. A única coisa que iria ocorrer é que a sua capacitância teria uma carga negativa, seria um sinal negativo, o que não é conveniente para o nosso caso. Ok? O exemplo que a gente vai fazer aqui é o capacitor de placas paralelas. Basicamente, são duas placas paralelas, próximas uma da outra, onde elas estão distanciadas por D, né? Espaçamento D, e eu tenho uma carga positiva em uma das placas e uma carga negativa na outra placa. E a área superficial dessas placas tem uma área A, ok? Então, eu vou fazer aqui uma superfície gaussiana que engloba aqui uma das partes das placas, né? E as cargas contidas nessa placa. No caso aqui, as cargas positivas. Tá? E vou calcular aqui qual é a carga como função do meu campo elétrico. Neste caso, eu tenho que a carga é igual a ε0 vezes o campo elétrico gerado entre as placas, que é constante, vezes a área da placa. Ok? E agora eu preciso calcular a minha diferença de potencial entre as placas. E para isso eu vou calcular a integral indo desde as cargas negativas até a carga positiva, pela trajetória indicada pela linha verde. Ok? Então, vou da carga negativa para a carga positiva, contrário ao campo. Então, se eu orientar aqui o meu eixo X na direção paralela às placas e o eixo Y na direção perpendicular entre as placas, eu tenho que minha trajetória vai ser realizada na direção Y positivo. Tá? De modo que E escalar dl é igual a menos EdL, tá? Porque a trajetória é antiparalela, está em sentido oposto ao percurso dl. O campo está apontando na direção menos y e a trajetória está apontando na direção y positivo, ok? Substituindo no cálculo da diferença de potencial, eu tenho que a diferença de potencial é E vezes a distância entre as placas. Calculando agora quem é a capacitância, que é a carga por unidade por diferente potencial,
Isso é igual a ε0 E vezes A, que é a carga, dividido por E vezes D. Cancelando aqui o campo elétrico, eu vou ter que a minha capacitância é igual a ε0 A dividido por D. Percebam que a capacitância não depende das cargas e também não depende do campo elétrico gerado entre as placas. Depende apenas das dimensões do meu capacitor. Quanto maior a área, maior a capacitância. Quanto menor a distância entre as placas, maior é a capacitância. Ok? Isso é um fato muito importante. Para um capacitor cilíndrico, eu vou imaginar ele como um cabo coaxial. Imagine que eu tenho um cilindro e eu faço um corte na seção transversal e eu estou olhando aqui para o eixo de simetria, né, para o centro do meu cilindro. Estou tendo uma visão superficial. E eu coloco cargas positivas no cilindro de dentro e cargas negativas no cilindro de fora, de modo que o campo elétrico vai apontar das cargas positivas para as cargas negativas. E eu conheço aqui qual é o raio do meu cilindro interno e qual é o raio do meu cilindro externo, por A e B. Tá? Fazendo uma superfície gaussiana aqui entre os dois cilindros, eu vou ter uma distância R, né, que a carga interna por essa gaussiana é ε0 vezes a área do meu cilindro. E a área do cilindro aqui é 2πr vezes L, que é a área lateral do cilindro. Tá? De modo que o campo elétrico gerado entre os dois cilindros é E igual a Q sobre 2πε0 L vezes R na direção radial. Aqui a direção radial aponta do cilindro interno para o cilindro externo. Agora, o cálculo da diferente potencial é igual a menos a integral. Eu vou fazer a trajetória ir de menos da carga negativa até a carga positiva, de E escalar dl. Tá bom? Quando eu faço isso, eu tenho que o meu dl, o meu elemento de deslocamento, está na direção contrária do meu dr. Então, se eu aumento o dr, eu estou diminuindo o dl. Tá? Tá em direção contrária. Então, o dl está na direção menos R e o dr está na direção R. De tal forma que o meu R cresce desde A até B. Então, os meus limites de integrações vão ser mudados aqui. A gente tem que prestar atenção nisso. Tá? De modo que agora o E escalar dl vai ser igual a menos Q dr sobre 2πε0 L vezes R. Tá? Substituindo na integral, eu tenho os dois menos, né? Vai ficar um sinal positivo agora. De modo que eu vou fazer a integral desde menos até mais. Aqui eu vou fazer a mudança na integração. E em vez de eu ir de menos até mais, eu mudei o dl por dr. Eu vou de A até B. Tá? Então, a diferença de potencial aqui, então, é Q sobre 2πε0L vezes o ln, logaritmo neperiano, de B sobre A. Tá? Percebam mais uma vez que, se eu escrever aqui a minha capacitância, que é Q dividido pela diferença de potencial, que é a carga dividida pela diferença de potencial, eu tenho que a capacitância é igual a 2πε0 L sobre ln de B sobre A. E não depende, mais uma vez, da carga, nem do campo elétrico gerado por essa carga. Depende apenas das características do meu capacitor, ou seja, do comprimento do capacitor, L, e dos raios internos dos meus cilindros. Ok? Agora vamos tratar um capacitor esférico. E a gente pode usar aqui a mesma figura. Para imaginar um capacitor esférico, imagine uma esfera condutora, tá no centro, com carga positiva, e outra esfera maior, outra casca esférica, né?
maior do que a primeira esfera. E elas são concêntricas, de tal forma que a aparência aqui dessa casca, né, a gente extrapolando aqui, é igual a do caso do cilindro, tá? Só que agora a área vai mudar, porque já não é mais a área do cilindro. Quando eu calculo aqui a área da superfície gaussiana dada a uma distância r do centro aqui, que está entre as duas esferas, eu tenho que ela é 4πr ao quadrado, de tal forma que a carga é igual a ε0 E, que é o campo elétrico, vezes 4πr ao quadrado. E escrevendo quem é o campo elétrico, isso aqui a gente já sabe, né? Que é o campo elétrico de uma carga Q na origem, na direção R. Fazendo a integral do cálculo da diferença de potencial, eu vou fazer a minha trajetória desde a carga negativa até a carga positiva. Calculando o meu dl aqui, de novo ele vai ser igual a menos dr, e E escalar dl vai ser igual a menos Q dr sobre 4πε0 r ao quadrado. E a minha diferença de potencial, então, vou cancelar aqui os dois menos vezes menos vai dar mais, e vou fazer a minha integral desde menos até mais. Como eu estou variando o dr, a integral vai ser feita desde A até B. A integral de 1 sobre r quadrado é menos 1 sobre r, de modo que a diferença de potencial é Q sobre 4πε0, 1 sobre A menos 1 sobre B. O que resulta em diferença de potencial igual a Q sobre 4πε0, B menos A sobre A vezes B. Calculando novamente aqui quem é a capacitância, que é Q sobre a diferença de potencial, eu obtenho que a capacitância é 4πε0 A vezes B dividido por B menos A. De novo, aqui a minha capacitância não depende do campo elétrico e nem da carga. É uma característica essencialmente do formato, da geometria do seu capacitor. Ok? Então, essa foi mais uma aula e até a próxima.